do Brasil na Copa do Mundo, e os dois adversários futuros do Brasil no grupo estão em campo agora, Suíça e Camarões, direto do estádio onde acontece essa partida, direto do Catar. Alô, Isabelle Moraes, como é que tá o jogo, o placar, o que tá acontecendo? Bom dia para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Falo aqui do Al Janoub, tô de olho na partida entre Suíça e Camarões, os dois próximos adversários do Brasil. Agora, com 7 minutos de bola rolando no segundo tempo, Suíça abriu o placar, 1 para a Suíça, 0 para a seleção de Camarões. O Shaqiri, um dos jogadores mais importantes da Suíça, conseguiu um bom cruzamento para o Embolou, de frente para o goleiro da seleção camaronesa. Embolou marcou 1 para a Suíça, 0 para Camarões. Então, neste momento, a Suíça vai assumindo a liderança do grupo com 3 pontinhos, né? Apesar de que ainda tem muito jogo pela frente no grupo do Brasil. Agora, repetindo, estamos caminhando para 8 minutos já do segundo tempo, 1-0 para a Suíça. Bem, deixa eu pegar o gancho então da Isabelle Moraes, Suíça 1, Camarões 0, para falar sobre futebol. Não, gente, não vou me aventurar, imagina. Eu no futebol, ainda mais na Copa, sou uma excelente torcedora e ponto final. Mas queria dividir aqui com você, o ouvinte da Rádio Bandeirantes, com o Pedro, com o Cláudio, a relevância desse momento pelo qual a gente passa hoje com a estreia do Brasil na Copa do Mundo, não é? É uma hora em que a gente pensa por quê? Por que a gente torce por um país? Por que a gente torce para a seleção? O que nos une aqui como nação? O que cria uma identidade entre todos nós aqui, 220 milhões de brasileiros, não é? Quando a gente pensa nesse sentimento, o ufanismo é algo que ficou muito mal visto porque esteve ligado, digamos, a um período da história do Brasil em que o amor à pátria era relacionado ao governo naquele momento. E isso era bem visto pelos que apoiavam aquele governo e era condenado pela oposição. E aí eu me refiro ao período da ditadura militar. E isso acho que deixou uma mácula na geração que passou por isso e que hoje está aqui também assistindo a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Deixa eu falar de novo ano, pessoal, 2022, já passou tanta água debaixo da ponte, já aconteceu tanta coisa e o Brasil tem nessa Copa do Mundo de 2022 uma excelente oportunidade, tá? Eu e o Pedro, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, não é? Uma excelente oportunidade, não só de ganhar a Copa, de ir bem, de chegar longe, de dividir aqui com todos nós que gostamos de futebol essa alegria, mas de fazer com que a Copa sirva para a gente pensar um pouco também naquilo que nos caracteriza como país, como nação. Por que a gente torce para a seleção brasileira, não é? Esse sentimento de nação, esse conceito é algo que cria uma sensação de pertencimento a todos que são naturais de um país. É algo que une as pessoas em relação à história do país, em relação à cultura, em relação a todas as manifestações, música, artes, comunicação. O rádio é um grande fator de integração nacional, é um grande fator também de geração de memória coletiva, e essa sensação de pertencimento está ligada também à memória coletiva, à memória das famílias, à memória dos acontecimentos, e é por isso que a gente todos nós chegamos, tenho certeza, num momento como esse, emocionados, não é? É muito impactante você ver o seu país estrear no palco da Copa do Mundo, o futebol, que é o esporte mais amado do Brasil. E é uma excelente oportunidade porque nos faz refletir a respeito disso. Não estou falando aqui nenhuma genialidade, são quase obviedades, mas que às vezes precisam ser ditas. Aquilo que une os brasileiros é muito maior do que aquilo que separa. Nós temos a mesma língua, nós dividimos o mesmo passado e vamos compartilhar o mesmo futuro. Falando aqui no popular, estamos todos no mesmo barco. E o futebol tem esse condão de dar na gente esse chacoalhão e falar, escuta, será que é nesse caminho mesmo que vocês vão seguir? Será que é no caminho da divergência, no caminho de famílias divididas, no caminho de pessoas deixando de falar com outras? Porque quando a gente olha a história do Brasil, a história, não precisa ser tanto, a história do Brasil nas Copas, tanta coisa aconteceu, tantas seleções, tantos governos, o país é maior do que isso e nós, como nação e nós como brasileiros, somos maiores do que isso também. É por isso que hoje vou torcer muito pelo Brasil, desejar uma excelente estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022 e, claro, pedir para você, nosso querido ouvinte, acompanhar a nossa cobertura, que eu tenho certeza que vai ser show de bola. Brasil!